aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pietra Mesquita por aqui, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai receber um cantor, gente, que assim, é parceiro, canta muito, tá com música boa por aí, vindo bem por aí, né? E Israel Novaes tá aqui, ó, do meu lado. Bom demais, prazer Bom não te estar aqui. receber, viu? De verdade. Principalmente porque tá valendo, né, as notícias que você falou que esse ano vai ser um ano bem promissor. Sim. Mas antes de falar sobre esse ano promissor, eu queria saber sobre parceria com o Thierry, assim. Como que funcionou tudo isso? Como que surgiu essa parceria com ele? Olha, é engraçado porque eu já tinha gravado muitas músicas do Thierry, já, sabe? E assim como a carreira dele veio como artista, ele já tinha um trabalho assim no back-off, né? Como compositor com todo mundo. Então ficava sempre aquele negócio, vamos gravar uma música junto? Vamos, quando é que vai ser e tal? Né? E depois que ele gravou esse projeto dele, a gente se encontrou mais algumas vezes. E aí, sabe quando você sente que é a hora, assim, ó, achei a música. Porque o primeiro é achar a música, né? Porque ele é um grande compositor. Sim. Eu também componho, né? Talvez eu sou um dos cantores que mais compuseram e gravaram música própria. Então, assim, eu acho que o trunfo é a música, né? Porque o momento, todo mundo meio que se conversa em bastidores. Eu, graças a Deus, eu tenho uma história de relação com muita gente que está no cenário musical agora, com muita força, mas que a gente teve relações lá atrás. Então, a minha história, ela é confundida com outras histórias também, e isso é muito bom. Então, o do Thierry também é essa coisa, né? O Thierry já teve 2 vezes que era pra gente ter gravado música junto. E não conseguiu? Aí, tipo, foi pra outro artista, sabe? Aquele negócio, porque a gente fica aquele namorozinho, sabe? Com a música e tal. Sim. Então, assim, já tinha esse negócio. Aí, quando chegou a hora, falamos, ó, vamos gravar. E daí veio outras coisas, porque ele é um gênio, né? Ele é um gênio musical, o Thierry. É um cara fora de série, assim, do meio da música, assim, que eu conheço. É um dos caras mais fora de série em compor. Mas vocês já se conheciam pessoalmente também, Já, assim? já há Já bastante tinha tempo. esse contato, já rolava de, vamos gravar junto um dia, Já participou de uma live minha na pandemia, antes um pouco dele gravar esse DVD em Goiânia, que foi com a Marília, com o Gustavo, todo mundo, esse primeiro DVD, né? A gente já tinha namorado, encontrado também em Salvador, nos eventos, né? Uma época ele veio pro escritório que a gente tava, mas aí ficou muito tempo, foi para outro. Então a gente teve já essa conversa. Encontramos agora num show em Goiânia, então já tinha essa relação, tinha, assim, né? Tinha. Boa. E em relação, assim, à música, como Quem Disse chegou pra você? É uma música que é sua? É uma música que você recebeu? Como que funcionou? Olha, eu recebi essa música, já ouvi ela no Nordeste, porque tem muita troca de ficha, né? Foi assim que aconteceu, esse forró sertanejo, esse sertanejo forrosado, né? Que hoje é assim, né? Você, tipo, chegar pra você e perguntar o que é Wesley Safadão, o que é Simone Simaria. É uma mistura, você vai falar, não, é um show sertanejo, mas na verdade é um pouco do forró com o sertanejo. Então já tinha essa mistura bem. Então foi mais ou menos assim que aconteceu. E a música chegou no top 200, assim, do Spotify, milhões de visualizações também no YouTube. Queria até saber, assim, quando você viu essa música, você falou, não, o ano vai começar muito bem com ela. Foi praticamente isso? Olha, o ano, eu não sei, eu acredito em algumas coisas. Eu começo a acreditar em algumas coisas que são coisas meio espirituais, sabe? Acho que contagens, não numerologia, mas uma contagem de fases, de 7 em 7 anos. Então eu comecei a fazer um negócio desse e falei assim, rapaz, tem uma coisa aqui que não é balizador 100%, mas dá um entendimento. E eu acredito sobre investimentos, né? Investimentos eu não falo financeiro, de tempo, sabe? Por exemplo, a gente já começa a sentir a energia de que vai acontecer alguma coisa quando você, num passado, num momento recente, investiu muito seu tempo nisso. Então você já começa a sentir, vai aparecendo sinais. Sim. Sinais muito loucos, assim, quem é meio paranoico, eu não sou paranoico, mas quem é paranoico fica pensando, pô, tá o dizendo. Então eu acredito muito que esse ano, o ano 2024, é um ano que vem na minha mente no Réveillon já, colheita. Né? Um ano de colher as coisas que você plantou, porque tem isso, às vezes você passa bastante tempo plantando e chega num ano que colhe, e aí colhe, você já começa a plantar, então a gente já está colhendo, graças a Deus, muita coisa. Um momento que existe uma crise, né? Você pode ver assim, não da nossa parte, eu não acredito que existe crise aqui, mas existe uma crise no mercado. Saiu até alguma coisa na mídia, né? Sobre alguns shows que foram cancelados e tal. As turnês, né? Isso, as turnês. Mas eu acho que não é isso. Acho que é a tendência, né? Começa a mudar-se um pouco a tendência. Eventos eram maiores, eventos começaram mais a ser privê, o evento foi mais pro público, né? Então tem essas tendências. Então, quando a gente vai sentindo esses sinais,
você vai dizendo, ó, é o ano de acontecer. Aí vem a música, que a música veio, eu ouvindo ela, já tipo um público cantando, que era um público mais regional, mas assim, eu tiro o feedback, falei, ó, isso aí é uma coisa que, porque eu preocupo muito com se vai cantar, sabe? Digital eu fico meio preocupado, porque hoje se engana muito, né? Se maquia muito isso. E eu vim de um momento, eu tenho uma referência, o que eu vivi, não tem como ter referência de outro momento. Na minha referência, assim, o negócio acontecia, você via alguma coisa de número ali, mas o feedback era eu chegar num lugar, por exemplo, se eu chegasse aqui, alguém estava cantando a música, aí eu ia abrir uma revista, tinha um assunto falando da música, aí eu chegava no show, o povo cantando a música, eu falei, pô, isso é sucesso. Deu certo, né? Quando se encontra essas situações, né? Você é meio que contra hits na internet ou como que funciona? Não sou contra isso. Você acha que funciona também? Não, funciona. Tudo é válido, né? Eu acho que leva pessoas que têm talento e talvez não mostra tanto. Eu sou uma pessoa assim que vim da internet, não dessa força toda que existe hoje. Você é antes, até muito antes da pandemia, da internet. Exatamente. Né? O meu veio do ano de 2012, 2013, então ali quando tinha 1 milhão de visualização, é porque tinha alcançado não sei quantos milhões de pessoas, porque nem todo mundo estava na internet. Então, era um feedback, por exemplo, 20% das pessoas estão na internet, quase nem todo mundo tem um telefone e tal, mas tem um YouTube, beleza. Então, se 1 milhão é 20%, então a gente fazia uns cálculos mais ou menos assim. Hoje em dia não, praticamente todo mundo está na internet. Então, por mais que seja algo positivo, existe a complicação de você pensar assim, poxa, será se realmente esses números correspondem às pessoas que estão ouvindo, né? Porque as pessoas, o brasileiro principalmente, sempre parece que arruma um jeitinho de dar uma camuflada. Aí como é que você descobre? É o feedback, porque por exemplo, para me saber se o negócio está acontecendo, não adianta a pessoa aparecer números e tudo, eu tenho que ver no show realmente está acontecendo. Porque jogar pra galera cantar, exatamente, né? porque chegou na ponta. Eu acho que aí é a ponta, é quando a pessoa, ela consome aquela música e ela põe na playlist dela, ela ouve no dia a dia, aí eu acredito que o negócio mudou. Então, eu não sou contra, mas eu acho que nada pode ser só um balizador disso. A internet não é um balizador de sucesso, porque se fosse assim, muitos outros sucessos do passado, né, você pode olhar que, tipo, Michael Jackson não veio dessa época digital, mas continua perpetuando, né? Elvis, tantas outras pessoas, né? Então eu acredito nisso, que o povo é o último feedback, porque o que está acontecendo, assim, só para concluir, eu acho que nós estamos deixando de criar memórias. A gente está querendo ter um celular com bastante memória, né? Mas não criar as memórias. E essas memórias, por que elas são importantes? Porque são elas que vão tirar os 9 fora, balizar o seu futuro. Quando você estiver num momento em crise, você vai olhar para trás e falar, peraí, hoje eu daria uma nota 4 para minha felicidade? Beleza, mas lá atrás eu tive uma nota 10. Então, peraí, vamos tirar a média disso aí. A vida não é só isso aqui que eu estou vivendo, né? Então, eu acho que a pandemia causou um pouco disso, né? De você apagar um pouquinho do momento presente, porque você não queria guardar nenhuma informação de uma situação tão crítica, né? Verdade. A gente estava até conversando em off ali, que a pandemia, ela pode ter se tornado positivo no resultado do que você aprendeu, não no que você viveu, mas tudo isso se torna experiência. Te mudou a pandemia? Completamente. O que mais mudou em você? Olha, eu tô demorando me adaptar agora eu tô melhor, mas a viajar, voltar a trabalhar. Você costuma muito em casa, né? E uma das coisas que mais me deu foi, que eu acho que todo mundo, ficar aquele negocinho de descendo o dedo no celular, porque você não tinha, né? Você ficava em casa. Aí eu tenho um policiado contra isso, porque eu descobri que a maior parte das ansiedades, elas vêm de comparações. Tipo, você entra para você o nicho, que é a inteligência artificial e os algoritmos, entra para você o nicho do seu trabalho. Então, um exemplo, você vai ver outras pessoas que trabalham no mesmo segmento que o seu, porque você vai mexendo e vai vindo para você, e você começa a pensar, poxa, será se o meu tá bom? Porque dessa pessoa tá assim. Aí a questão dos números, né? Você olha e fala, pô, meu número tá isso aqui, será? Nunca pode ser balizador, só números. Porque se você trouxer isso para você como pessoa, para você profissional, ok, é um feedback, concorda? Agora, para você como pessoa, se você for número, você acabou, porque tipo, você não tem mais família, você é número. Então sua família vai te entender como número, seu marido vai te entender como número, não é isso, né? Além de uma pessoa que trabalha na internet, que é um grande profissional, o que você é, né? O que você é como pessoa? É
eu sou uma boa esposa, sou uma boa amiga para as outras pessoas. Eu acho que é isso que baliza, a gente esquece isso. Por quê? Porque nós voltamos todos para números. Todo mundo achou que todo mundo foi pego de surpresa nessa velocidade da internet, né? Muita coisa, inclusive no trabalho de vocês, muita coisa foi migrando, né? Muita coisa. Acontecendo e foi te pegando. Tem que se reestruturar completamente. Né? Então, assim, me deu esses negocinhos. Só que eu sou uma pessoa, assim, que, com todo respeito aos psicólogos, não quero nem que confunda isso, mas eu faço muita autoanálise minha mesmo, entendeu? Eu meio que converso comigo acerca dessas coisas. E eu olho assim, o que aconteceu de diferente pra cá? Pô, eu tô meio assim, então eu vou largar de mão, assim, entendeu? Vou continuar criando, porque uma coisa é você criar o conteúdo, usar outros conteúdos como base, outra coisa é você ser dependente daquilo. Sim, e aí você, tipo assim, acabou. Qual é a equalização que você vai ter acerca do seu futuro ou do seu presente? Como é que seu feedback, como é que você está, né? Pode ser que você se torne um pouco ingrato sem perceber, porque você tem que olhar o quê? É a sua história. Como que é que você está em relação ao seu passado? Pô, eu tô bem, se você for olhar... É essa comparação. Né? Com o outro, você tá... Eu tô te falando que assim, no meio artístico, falar algo assim que talvez as pessoas escondem. No meio artístico tem muito isso da pessoa se comparar a carreira dela, ou o momento dela, com a outra. E aí fica meio que desleal. Por quê? Porque todo mundo mostra, ou tenta mostrar, os seus melhores momentos. Sim, total. Em todos, videoclipes, aquele, né, se tá com show, quantidade de gente, não sei o que e tal. Beleza, isso é o que a pessoa mostra. Mas você, quando você vai olhar isso, você imagina que ela tá querendo mostrar isso, ou que ela realmente é isso? Porque às vezes não é isso tudo. E aí você olha pra você e fala, no meu off, eu não sou isso, mas você tá comparando o seu off ao que a pessoa tá querendo vender. Total. Né? E se eu tivesse preocupado no que eu tô querendo vender com o outro, ou então no meu off com o outro, que talvez eu nem saberia o suficiente, seria diferente, né? E não faz sentido pra você também, né? Se você fosse comparar com outra pessoa, você não se sente confortável, no final das contas o trabalho tá valendo a pena pra você. Pra ninguém. Exato. É com uma comparação completamente desleal, tanto em relação a outra pessoa, porque nós somos seres únicos. A gente pode pegar carreiras como balizadores e falar assim, por exemplo, dessa fulana de tal, por exemplo, no seu caso, dessa apresentadora, eu quero isso. A vida, eu vejo que a vida, às vezes, o pessoal dela é massa, ela é uma pessoa querida, ela sabe separar a vida dela do que ela trabalha. Pô, isso eu gostei. Aquela ali já é uma profissional que se desdobra e, às vezes, talvez, parece nem dar tanta atenção à família para ele. Eu tenho que pegar sabe? Eu tenho que equalizar. Então, eu acho que falta um pouco disso em nós. Talvez as pessoas elas vão se preparar para isso, mas o restolho, o que sobrou dessa pandemia, causou muito nisso, né? Eu falo como se fosse para outras pessoas, mas eu estou falando de mim também, que você passou por isso. Completamente fiquei... Eu fiz até umas dancinhas que depois eu arrependi. Eu falei, meu Deus, será que eu tô tão, assim... Vai ter que ter dancinha no final. Né? Não, eu não sei fazer dança. Eu fiz, assim, umas danças, porque tava o pessoal fazendo, você fica... Entendeu? A internet se tornou como se fosse um banco de roda, né? E tanto que existem muitos fenômenos que chegaram, fenômeno coach, outras coisas, de acordo com a necessidade, sabe, da pessoa, a carência. E é uma carência exagerada, que você pega pessoas que talvez não são completamente esses gurus, e você se torna, tipo, meio que pastoreado por gurus que estão querendo vender uma coisa, né? Estão vendendo um produto e você não percebe isso. Aí você vira números. Exatamente. Exatamente. Não mesmo. Depois de toda essa reflexão que a gente teve, que eu amei, queria saber um pouquinho também sobre mais o Israel. Você começou no sertanejo, aí depois a rocha, como você falou, hoje em dia a gente tem sempre uma mistura aí de ritmos. Mas eu queria saber um pouquinho como que foi o seu começo na música e como que foi o seu começo também nesses ritmos, sabe? Como que você define hoje o Israel no baixo? Eu tento ser mais objetivo possível, porque eu sou um pouco prolixo, eu tento explicar tudo. Não, pode tudo. ficar à vontade, a gente gosta de conversar, de falar. Quando eu comecei, a música, a sertaneja, ela tinha acabado de mostrar alguns tentáculos de vertente, né? Que veio ali o axé, né? O axé junto com o sertanejo, tanto que gravou o Jorge Mateus com o Alexandre Peixe. Então, assim, eu comecei a perceber que a música, ela se misturava, mas ela continuava sempre no centro. Ela ia, abraçava outros estilos e continuava sendo sertanejo. Isso depois de Jorge. Antes de Jorge, ali, o Jorge Mateus, a música, ela era música caipira. Sertanejo era caipira, né? Então, depois se tornou um pouco mais pop. É por isso que as pessoas não estão percebendo que está entrando em Lollapalooza, não sei o quê. É porque é mais pop. Existe o jargão que a gente acredita, porque é sertanejo, mas tem muito sertanejo que você ouve e você fala, pô,
parece ser um rock and roll, tem uma segunda voz, mas tem uma guitarrinha ali, tem uma interpretação, uma escolha das músicas. Tem uma estrutura, né? Tem uma estrutura que vai se conversando, que eu acredito que é a nova música popular brasileira, que é popular, ela nunca foi só um estilo, né? Já foi bossa nova, né? Já foi nunca foi só um estilo. Então, o Israel Novaes é uma pessoa que veio do Pará, né? Então, Pará com sertanejo não tem muita, sabe, histórico. Meus avós parte da Bahia, Ceará e Maranhão. Então, eu vim com essa mistura, até meu sotaque é um pouco diferente, né? Fui para Goiás fazer faculdade de Direito. Você passeou em... e aí eu cheguei lá, tipo... Fazer Direito. Fui fazer Direito. Mas aí no centro acadêmico da faculdade fui brincar de música. Eu, no meu ouvido, porque tem isso, eu achava que eu era bem sertanejão. No meu ouvido, sabe? Eu cantava e soava meio Zezé, alguma coisa assim, sabe? Jorge Mateus. Uma coisa raizona, assim, raizona. Mas aí o povo falava assim, pô, esse cara, ele canta... Vem me dó de rampa. Esse cara aí ele é meio Fagner. Meio Fagner do sertanejo. É um negócio que mistura outros estilos. Então, assim, sem perceber, já existia uma personalidade devido à minha miscigenação, que clamava o sotaque, alguma coisa, mas em Goiás, né? Então, abraçou-se, o sertanejo abraçou esse segmento, né, que foi a rocha, e depois ele se misturou, depois você vê Jorge Mateus gravando, calma, era a rocha. Sim. Mas era uma rocha que já estava incorporada o sertanejo. E Israel Novaes veio assim, Israel Novaes, música de carro, né, que era Vem Menor de Ramo, porque tinha outras músicas de carro. Sim. Então, pô, vai ficar nesse negócio aí. Aí depois veio Israel Novaes, não é só música de carro, tem a parada da rocha, mas a rocha também vai passar. Aí depois de sair tudo, ainda ficou o Israel Novaes. E é uma graça que eu recebo divina, que eu não tenho explicação, de construir uma marca que transcendeu já uma geraçãozinha. A gente não percebe que a gente está ficando... A gente não quer aceitar que a gente está ficando mais velho, né? Mas se você for olhar para trás e perceber tipo, que isso aconteceu tudo há 13 anos atrás... É muito bizarro, né? E assim, a galera que estava fazendo faculdade ou saindo do ensino médio hoje já está formado. Com os filhos aprendendo, mostrando sua música para os filhos. Exatamente. Então eles chegam e falam, pô, essa época... Porque a pandemia teve um marco, então vamos falar, essa época... É a época que eu era feliz e não sabia. Era a época... Começa esses comentários, né? No meu Instagram. A época que não existia depressão. Porque existia um papo da música que era um papo meio pra cima. Tipo assim, sim, você podia ser traído, um exemplo do papo. Fui traído, mas eu vou pra festa e lá eu vou conseguir alguém e não sei o quê. Hoje não, né? Assim, hoje é uma sofrência. Não, hoje assim, você tá ferrado? Tá. Rapaz, a outra também não vai querer você. É melhor você ficar bebendo e ficar em casa. Não tem essa parada? Verdade. Aquele negócio, aquele meme da pessoa bebendo na chuva. Verdade. Então, assim, tá muito isso. Eu acho que vem do povo pra música. A gente não sabe, tipo assim, vem do povo pra música. Então, eu acho que essas conversas, esses negócios, fez com que aquele momento se tornasse um momento de memória muito forte. Que até um tempo atrás, se a gente conversasse aqui, eu não ia perceber isso. Porque a gente só percebe depois de um tempo. Tem um delay. Todas as pessoas têm um delay. O mercado tem um delay em relação a isso, né? Então, essas músicas, as minhas músicas principais, não digo todas, mas principais, elas ficaram como se fosse algo olfativo, sabe? Um perfume que você sente e você fala, pô, esse perfume faz parte da minha infância, eu lembro de pessoas assim, de momentos assim. Então a música ela ficou nesse sentido. Mas é super positivo isso, né? Com certeza. Super positivo. Com certeza, porque nós estamos falando de um momento em que, não querendo comparar, mas analisando, está difícil de se criar história. Por quê? Porque é tudo muito rápido. Se você coloca uma música, ela estoura um mês, no outro mês a pessoa já esqueceu. Isso é verdade. É virar hoje, amanhã já não é, não tem como fazer uma pergunta, o que está mais fácil? Aprender as letras que estão vindo, porque está uma atrás da outra, ou lembrar de letras lá de trás? Pra mim, lembrar de letras lá de trás tranquilamente. Todo mundo. Por quê? Porque existia mais tempo. Se existia mais tempo de trabalho de música, essa música ela começava a ser trilha sonora da sua vida. Então, por exemplo, quando você conheceu o seu marido, você ouvia música tal. Depois que você começou a namorar, você já ouvia música tal. Era 6 meses, 1 ano. Hoje é o seguinte, você espirrou, ficou doente. Já lançou uma outra música. 15 dias que você tá doente é uma música. Então você não vai lembrar tipo disso. É coisa muito rápida. Isso é verdade. Você mudou as suas composições, o jeito de fazer música também por conta dessas mudanças assim, do tempo, ou a sua essência continua a mesma? Assim? Olha, importante essa análise que você acabou de mencionar, porque o ideal seria que todo cantor, todo artista, ele compusesse de acordo com o que ele está vivendo.
e ele passasse isso, automaticamente ele ia mudando de fases em relação às pessoas. Sim. Por exemplo, quando você cantou uma música ali de festa, de balada, você era jovem, as pessoas que te ouviam eram jovens. Beleza, você veio com aquela geração. Então, você casou? Então tá. Então agora vai para um negócio mais de sentimento, é o que eu tô vivendo, de família, não sei o que, pá. Então eu vou gravar isso, porque a galera que tá me acompanhando, ela veio... Entendi, você vai pela geração que vai te acompanhando. Só que o nosso mercado é um mercado muito doido. Essa questão de hype é complicada, porque, tipo assim, você vê coroas, não criticando, mas porque eu também me acho já coroa, né? Você vê coroa gravando o papo lá de trás ainda. Entendeu? E, tipo, preocupado em quê? Em atingir uma galera que talvez já não se identifique com ele tanto. Então você grava um feat, por exemplo, com alguém que está acontecendo, para que você pegar isso. Só que, tipo assim, parece uma crítica, mas não é uma observação. Porque você que mexe com o mercado, com o público, você tem que ir onde o público está. E você tem que se renovar, né? Então, acontece muito isso. E aí minha preocupação é a seguinte, porque eu, por exemplo, eu compunho, eu vivo de inspiração, por exemplo, porque a gente conversa aqui, talvez já escrevi alguma música, né? Mas aí eu fico preocupado com aquele negócio. Será que tá no momento eu gravar isso? Eu queria ter mais essa liberdade. Vai chegar um momento. Eu acredito que não está nesse momento ainda. Mas existe um momento de você gravar aquilo que você está vivendo. E isso é muito mais honesto consigo mesmo. Porque se torna algo difícil você querer, sabe? Porque eu vou te falar, a música é muito... Você canta aquilo que você está vivendo. Tantas pessoas recebem isso. Porque tipo, você vai ouvir uma música, você está num momento em que é um momento muito romântico, né, da sua vida. Você vai ouvir uma música que ele vai te lembrar essas situações todas. Sim. Então, viver um momento, sabe, em outro momento, e ter que cantar algumas coisas de outro momento é um pouquinho complicado, porque vai te trazer memórias que talvez não sejam memórias tão boas, ou pelo menos em relação a outra pessoa que está com você. Sim, você vai lembrar, tipo, o momento que eu era solteiro, essa época eu fazia isso, entendeu? Então é meio complicado, porque o ser humano vive de fases. A gente tem que entender a próxima fase. Em que momento você está hoje? Pois é, eu tô num momento casado, né? Românticos e mais românticos. Assim, eu escrevo hoje do que eu vivo. Existe uma relação minha também muito forte com a minha fé, né? Ótimo. Que eu acredito que a fé é muito importante para te ajudar a atravessar momentos. A gente colocar as nossas expectativas e esperanças em coisas nesse plano é um pouco complicado. É porque a gente não tem controle de nada aqui. Exatamente. Então, assim, você coloca isso em alguma pessoa. Às vezes não é que a pessoa ela te decepciona. É que você está jogando muitas expectativas numa pessoa. Né? E somos humanos, né? Somos humanos, exatamente. Não espere perfeição da gente. Então, assim, pra mim, eu acredito que a melhor história de amor é a história de Jesus Cristo. A melhor história de amor. E a melhor história de super-herói é a história de Jesus Cristo. Então, se eu olhar para essa história, eu não me decepciono com outras histórias, porque eu coloco num padrão. As pessoas hoje, elas assistem um famoso, um exemplo. Você sabe disso. Assiste aqui até passa muito isso, né? Você assiste a história de um famoso, você já pega aquela mulher com aquele homem e já fala, meu Deus, isso é perfeito, eu vou balizar meu relacionamento naquele relacionamento. Quando pensar que não, você vê assim, ó, pop, desmorona. E você cobra como se eles tivessem que ser ideais, mas eles estão escrevendo a história deles assim como você está escrevendo a sua. Exatamente. Só que você põe um peso em cima daquilo, na responsabilidade. Então, a fé, eu acho que ela volta, ela te dá uma firmeza, uma fé no futuro. Num futuro eterno. Uma esperança, né? Uma esperança eterna, que essa esperança ela nunca vai te dar, tipo, vai te colocar num poço profundo de tristeza. Por quê? Porque aqui tá tudo dando tudo errado, beleza. Mas existe algo depois daqui. Porra, se existe algo depois daqui, a minha esperança ela tá num lugar muito mais seguro. Então eu passei por isso na pandemia. Porque, imagina, eu misturava muito o que eu era. Israel Novaes como pessoa, Israel Novaes como músico. Então, um momento você é castrado completamente daquilo que você faz. Aí depois você pensa, se eu fui castrado do que eu faço, o que eu sou? Porque eu era o que eu fazia. Então, onde é que está a minha esperança? Porque, às vezes, se parar, pode ser que o dinheiro desapareça. Quem que eu sou se o dinheiro desaparecer? Pode ser que os shows apareçam, minhas apresentações, que eu me sinto vivo. Isso desapareceu. Então, onde é que está a minha segurança? Minha segurança estiver na minha carreira, se eu não tiver ela, eu sou quem? Eu sou uma criança emocional, entendeu? Total. E muitos artistas, você pode ver historicamente, ver a história do Elvis, né? Você vê, o cara já estava escrevendo a história dele, talvez ele nem tinha noção que ele ia ser. E naquela época ele tinha dificuldades e medo com os Beatles.
Tipo, cada um ia escrever sua história. Você vê jogador de futebol também que tinha crise, a gente cobrava como a gente cobra hoje. Mas hoje quem são? Né? Tipo, um Ronaldinho Gaúcho, quem é o cara? O cara, tipo assim, é um cara que todo mundo de hoje se inspirava no cara de antes e tava escrevendo. Então, assim, nós nos cobramos muito acerca do futuro, mas nós estamos escrevendo nossa história, né? É por isso que a fé, ela te coloca nesse momento mais presente, com a esperança de um futuro. Ou seja, o passado não vai adiantar, já passou. Faça o que for melhor agora, pro seu futuro. Pro seu futuro, porque plante coisas boas, porque no futuro você vai colher coisas boas. Então o evangelho, ele tem esse sentido, né? E eu não falo como uma religião em si, mas como uma esperança, uma entidade que te completa nesse sentido. E você deixa de cobrar tantas pessoas, porque você tá com o seu cônjuge, você pensa assim, tem gente que joga toda a expectativa de felicidade numa pessoa só. Que é dependência emocional também que causa. Pois é, e aí olha que loucura, uma pessoa ser responsável pela sua felicidade, sendo que na verdade deveria você se entender como completa, chegar nessa pessoa que está completa, e aí isso uma completude. Pegar e multiplicar, entendeu? E aí aparecer filhos que olhem para isso e falam, poxa, eu sou uma pessoa completa, eu recebi. Aí você vê, isso volta em todas as gerações, porque são pessoas incompletas que querem se completar na outra, não completa, e depois vem filhos incompletos porque não vê pai completo. Então assim, eu tô falando porque a minha base familiar, a minha fé, são coisas que me fizeram estar aqui. Estar aqui, eu não falo em sucesso. Continuar aqui. Como pessoa Israel como pessoa, né? Que para me conhecer não adianta uma entrevista só, né? Para conhecer é vivendo no dia a dia. Né? Total. Mas você é cristão. Sim. Você falou tanto da sua religiosidade, religiosidade não, da sua espiritualidade, que eu acho que religiosidade é meio complicado quando a gente vive uma religiosidade tão engessada. Exato. Mas assim, você se arriscaria em lançar músicas no âmbito gospel ou ainda não sente esse desejo? Como que funciona? Você falou algo que eu até arrepiei. Ó. Não, porque é algo meio complicado. Eu não posso vir de uma história completamente como eu vim. Porque eu vivia solteirice com bastante intensidade, né? Soube aproveitar. Soube aproveitar. E eu acho que a pessoa tem que aproveitar aquela fase e pedir para Deus misericórdia, né? Porque pra você atravessar as outras, porque depende muito da misericórdia dele. Sim. Então assim, eu não quero, porque eu já gravei algumas participações, inclusive, entre as 5 mais tocadas do Spotify, do nada apareceu Eu Sonhei, que é com o Marquinhos Gomes, que é um cantor evangélico. Sim, que eu Marquinhos gravei. Gomes é maravilhoso. Que eu gravei há um tempo lá. O Rios, todo mundo conhece, né? Gravou com Péricles e tal. Então, do nada começou a subir essa música. Talvez são sinais, né? Nesses sinais. Mas assim, você falou sobre escrever e gravar, eu tenho muita vontade, mas eu tenho medo disso se tornar, eu vou usar uma palavra que talvez as pessoas não... mas um sincretismo. Que nada mais é do que você misturar um sagrado com um profano. Sim. Entendeu? Sim. Eu tenho muito receio, só que eu tenho um receio disso e eu tenho uma preocupação de o seguinte, o que Deus colocou nas minhas mãos? Será que eu não tenho que dar frutos a qualquer estação, no momento que eu esteja? Pode ser que... porque eu estou passando por essa transformação. Eu acho que as pessoas, elas estão muito mais carentes de mensagens acerca de vida do que de relacionamento. Porque elas estão muito decepcionadas com o relacionamento. O relacionamento deu muito certo, porque as pessoas que cantavam não estão vivendo. Então, acho que eu preciso viver um pouco mais. Eu preciso, sabe? Eu tenho vontade. Eu tenho várias músicas, assim, pra você ter ideia. Você falou, né? Eu tenho... Escritas? Sim, da minha relação com esse ser celeste, esse espírito, mas talvez ajudaria tantas pessoas. Mas eu sei lá, eu acho que... Ainda falta essa coragem. Eu tenho que entender se esse ser espiritual é isso que ele deseja que eu faça nesse momento. Que é algo que eu farei futuro, isso é certeza. Sabe? Quando você sabe que o seu propósito... Existe um caminho para você chegar lá, você está nesse caminho, mas você sabe onde vai chegar? Eu acredito que a mensagem que eu tenho que passar, ela é muito maior do que eu. Porque quando é composição sua em relação a acontecimentos da sua vida, as pessoas em volta, ela é do seu tamanho. Quando ela se torna espiritual, eu estou falando para você e você já recebe de uma forma. As pessoas que estão ouvindo, elas recebem de outra forma. Então, acredito que é um passo para esse lugar. Algo para ser estudado. Você... mas não formatado nesse clichê, né, do pseudo do gospel. Até porque, no meu entendimento, até o momento, teria que ser algo completamente feito filantrópico. Entendeu? Eu não consigo conceber ainda esse mercado da forma que é, com todo respeito a todos.
Porque assim, eu acho que eu gastei muito tempo aqui nesse trabalho meu, então isso tem que servir de alguma coisa para que no outro eu faça simplesmente pelo amor, pelo desejo. Você vê o Luciano, né, do Zezé. Sim, ele tá agora na carreira agora. E fazendo, né, fazendo um trabalho bonito. Então assim, eu vejo isso. Isso é cobrança, existe acho que um chamado, sabe? Sim, pra tá você. em você. Tá em você. E fica te cobrando a todo momento. Você acha que não chegou a hora, e peraí, entendeu? Você falou, né? Mais um sinal. Mais um sinal. Que não veio de você, né? Essa coisa vem de outro plano. Total. Né? Mas é um caso especial. Acho que seria muito legal, de verdade, você fazer, ainda mais que você tá sentindo isso. Mas como você falou, num futuro vai acontecer. Não sei se é o momento agora. Logo, um futuro breve. Perfeito. Mas eu, sei lá, tanto que uma coisa louca, tá mais reacendendo músicas que eu gravei do que músicas novas. Então, assim, é um sinal como se assim, ó, tô organizando aqui a sua vida aqui pra que você, entendeu? Lá no futuro vai dar certo totalmente, com isso. certeza. Agora, Israel, queria saber um pouquinho sobre, assim, a sua mentalidade como uma pessoa que tá com a carreira consolidadíssima, né? Você falou que você tem anos no mundo sertanejo, arrocha, na música, né? No mundo musical. Queria saber um pouquinho como que você enxerga isso, assim, seu nome consolidado, você fazendo sucesso, as suas músicas fazendo sucesso, as suas novas músicas também aí estando no top 200 de Spotify. Como que você enxerga isso? Como isso toca em você? Olha, eu acho que o que mais acontece no começo de uma carreira de um artista é uma aceitação, dificuldade de aceitar realmente o que aconteceu. Por exemplo, o meu foi muito rápido, talvez o mais rápido da história. Foi bem porque rápido assim, mesmo. eu gravei a música numa quinta, num sábado ela tava no Caldas Country e a música mais estourada. Tanto que meu nome tava na faculdade. Israel Nova chamada e eu já tava no Faustão, por exemplo. Né? Então foi muito rápido, o negócio foi muito acelerado. Então é normal você acordar assim e conceber tudo que está acontecendo na sua vida, entendeu? Deveria ter talvez um acompanhamento psicológico para você entender isso tudo, porque só dá para entender depois. Mas tudo bem, entendeu? Tipo, às vezes o que as pessoas falavam, isso também causa também uma sensação de humildade que eu acho que é interessante. Porque a humildade é sempre você descobrir, no meu ponto de vista, a forma objetiva dela, não a romântica, mas a objetiva, é você saber que a outra pessoa tem a capacidade de chegar onde você chegou e mais longe. Se você entender isso, vai ser humilde todo mundo, de obrigação. Porque tem gente que não quer ser obrigada, mas é por obrigação. Então, nesse momento eu tinha essa dificuldade de enxergar. Agora que fica mais claro. Por quê? Porque o tempo passa, eu continuo, eu faço a média de 14, 16 shows por mês. Nunca parei de fazer show, pra você ter ideia. A pandemia deu né? Como todo mundo, ficou um tempo. Uma paradinha. Mas nunca parei. Então assim, eu vivo hoje, o Israel Novaes, né? Ele vive hoje muito mais da história que foi forte naquele momento. Então se foi forte naquele momento, eu nem imaginava o quanto era. Porque você só imagina depois. Eu tinha 19 anos, hoje eu tenho 34. Então eu era criança. Passa muito rápido mesmo. Passa muito rápido, né? Parece que tem um apagãozinho. Não, é muito bizarro, assim. Eu olho pra trás e falo, não, mas a gente conhecia... Tipo, vem em mim do Adjunte, tipo, sei lá, tem 2, 3 anos. Não, isso. mano, quanto isso. tempo? Isso Porque houve esse apagãozinho, a pandemia ela deu um apagãozinho, né? Deu. Tipo assim... Parece que não existiu essa exatamente. época. Aí parece que você cortou, aí você jogou aquela parte de trás pra frente, tudo certo. É verdade, mas o seu nome ainda não. Ele, acho que continua sendo muito, muito forte e vai perpetuar com toda certeza. É isso, assim. porque justamente aconteceu isso, de eu sem querer ter que provar algumas coisas, né? Será que é só isso? Não. Será que é novidade? Não. Entendi. Aí misturou com isso, continuou sendo isso, ainda tá tocando, porque eu toco em todos, eu já toquei em todos os estados do Brasil, em alguns países fora. Só pra você ter ideia, nos Estados Unidos, porque lá abriu primeiro, né? Depois da pandemia. Eu toquei lá em 11 estados. Eu, tipo assim, eu desbravei estados que não, pra você ter ideia. É uma coisa muito louca, só Deus. Desbravei estados que o sertanejo não tinham feito ainda. Sim. 11 estados, tipo, entendeu? Dos Estados Unidos é muita coisa. Geralmente o pessoal fazia Newark, né? Que é perto de Nova York, fazia Califórnia, né? Flórida. Não, eu fiz outros que eu nem lembro o nome. Né? Lá pra cima, lá pro interiorzão e tal. E tinham brasileiros, a gente vai pra brasileiros, né? Então, é algo assim que não tem explicação. É algo que eu acho que essa questão de ter ficado, talvez naquele momento nem era estudo, sabe? Mas a questão de ter ficado gravado nesse momento, porque teve um romper musical, né? A parte, depois do Arrocha ali, dessas músicas pra cima, que é Vou Dar Virote, Vou Tô Estourado e tudo, teve um corte ali, que foi falar mais de sofrência. Então, assim, ninguém... Você só tá cantando sofrimento enquanto você tá vivendo. Depois que você passa, você não quer saber mais dele. Isso é verdade. Então, assim, eu acho que as pessoas guardaram aquele momento. O Israel Novaes participava daquele momento
em que a música naquele momento era algo pra cima, era um romper tanto da música sertaneja mais caipira, mais pop, clássica, mais né? clássica, pra esse momento novo, né? Porque, tipo, já tinha tudo que fazia de dancinha naquela época. A rocha era dancinha. É verdade. Mas não era mais dancinha. Dancinha. Mas o povo não colava muito na dancinha, colava mais na letra. Total. Entendeu? Hoje já tá mais dancinha. Então é inexplicável. A gente tenta mensurar, mas é inexplicável. É graças a Deus mesmo, eu comparo a Deus. Porque não tem outra. Se pegasse todo esse formato e jogasse esse formato em outra pessoa, naquele mesmo momento, talvez não aconteceria da forma. Total. Eu acredito nesse Em propósito. esse como propósito que a gente está entendendo qual que é e que vai ser um futuro próximo. Total. Bom, a gente está entrando no finalzinho da entrevista, a gente estava falando do passado, mas eu queria saber do futuro agora. O que você planeja daqui para frente? Você falou que esse ano é um ano muito promissor, né? Você lançou a música com o Thierry. Vem mais coisas por aí? Vem EP, álbum, DVD, enfim, o que você está planejando? Olha, nós estamos com a música para gravar com o Zé Neto, é bom que eu vou até pegar esse corte aí e mandar para ele. Já tem um tempo. Já cobra ele, Zé Neto? Só que a gente teve uma história de participar com ele lá atrás, de eu participar com eles, né? Que era a música, não adianta ter Camaro, lá no começo, na época da Dodge Ram. Em Rio Preto, na cidade dele. Então assim, gente, já faz tempo... a gente já tem essa relação já antiga, né? A gente só tá achando essa logística aí pra encontrar, porque hora ou outra acontece algum imprevisto, mas a gente já achou a música, algo que a gente vai gravar, e eu tenho um propósito agora, nesse final de ano, porque a gente tá passando final, depois parte de julho... Tá na metade do ano, daqui a pouco tá em dezembro. Já vai pro final. Eu tô de gravar um DVD. Opa! E gravar um DVD e assim... Eu nunca tive um DVD que comportasse todas essas músicas que já aconteceram. Então eu fico meio dividido entre ser algo novo e algo também de regravações. Porque tem músicas aí que do nada, não tem explicação. Elas estão hypando, tipo, no TikTok, você pode falar, né? Não pode. Porque fala rede vizinha, né? Eu não sei. TikTok, Instagram. Teve uma música Ninguém Vai Sonhar, que eu gravei com o Matheus Cauã. Que do nada, alguém gravou um vídeo com alguma dancinha, não, assim? ela era romântica, emocional e tal, eu entendi. não sei exatamente o que foi, porque eu não fico muito ligado nisso. Mas o pessoal, essa música já, tipo assim, um vídeo só foi pra 4 milhões. Caraca. Entendeu? E as pessoas estão começando a pedir no show. Isso tinha acontecido com a Vai Entender, que foi com o Jorge Mateus. Então, é uma coisa muito louca. Eu tinha feito essa análise na pandemia, que o mercado ia olhar um pouco para trás. Por causa dessa memória, porque a pandemia, como é que você cria memória no momento ruim? Você cria uma memória boa? É um pouco difícil. Então você prefere o quê? Usar as memórias lá de trás, que são memórias boas, para você pensar, todo momento ruim, mas vai vir momentos bons lá na frente. Então tá acontecendo muito isso, né? Dessas músicas. Por isso então, que teve esse vão que você falou, né? Parece que não existiu. Aí eu tô querendo gravar, eu tô balizando já, porque eu tenho que conceber essa ideia pronta. Então eu tô balizando, eu tô vendo muito pedido dos fãs de regravar algumas músicas, porque elas não estão no Spotify. Pra você ter ideia. Eu vim de uma época que tem a maioria de boas músicas minhas não estão. Elas foram músicas que soltaram no YouTube cortadas. Realmente, na época não tinha... Foi de 17 pra frente que o Spotify, né, que o streaming começou a rolar. E o meu ainda tá meio naquele, sabe? Eu fiquei meio... Porque é muito confortável, tipo, a gente vive, faz shows, existe muita conversão em shows sem precisar ficar muito gravando música. Sim. Então isso me deixa um pouco preguiçoso. Por mais que eu ame, eu gravo um monte de música, eu sou apaixonado em ouvir músicas novas, gravar músicas novas. Então eu tô pensando em fazer um DVD que eu comporte essas músicas para dar esse saudosismo que as pessoas estão realmente querendo. E outra geração nova falar, pô, eu tinha ouvido falar desse Zé Novar, mas que música é? Pô, essa música. Alguém passou pra mim de geração sem eu saber. Porque se eu canto nos shows, a galera nova canta. Sim. Então alguém passou pra eles. E gravar algumas músicas novas, porque eu acho que você pontua, nesse momento eu preciso pontuar o passado, o presente e o futuro. Total. Né? Porque depois dessa pandemia aqui deu uma escuridão terrível. Então vem aí. Vem aí. Aguardem, viu, galera? Ó, pra gente finalizar, queria te agradecer. É um prazer estar com você aqui. Eu te acompanho desde o comecinho, já entreguei aqui que eu tenho 27 anos, então sou antes de pandemia, antes de viralizar em TikTok, nas redes sociais. Eu acho que você faz de uma maneira muito orgânica tudo que você lançou, né? Todas as músicas que são sucesso. Quero te parabenizar por todo o trabalho, toda a carreira linda que você tem. Sucesso pra você ainda mais. E continue muito, que a gente tem muita coisa pra falar e receber aqui pra você falar ainda mais sobre sua música. Obrigado. Tá? De verdade. Eu só quero agradecer, parabenizar a forma que você conduz, porque é uma forma... Porque assim, tem pessoas que elas só passam, né? E você recebe passando, né? Dá pra ver que você recebe através do olhar.
e mostre que você se interessa pelo assunto que você pergunta. Porque a gente sabe, né, como é que é. Tem gente que é robô, né? Só pergunta, tá bom, vamos pra próxima Não, e assim, a pergunta. mente tá desviada, assim, isso até me atrapalha, porque se a pessoa tá com a mente outra coisa, eu fico pensando, falando e pensando. Será que onde tá é que tá a mente dela? Sim. Né? E dá pra ver que você recepciona obrigada, isso perfeito. e capta isso. Isso além de um profissional, porque tem muitos profissionais, existe o freestyle. Que o freestyle é o quê? É o que você faz com aquilo que te vem. Não é automático, né? Você tem que ter o automático, que é o profissionalismo. Não é ficar preso na pauta Exatamente. aqui, a gente vai debatendo, vai Exatamente. conversando. Parabéns. Gente, aqui, elogio ganha o dia. Esquece, esquece. Pra finalizar com chave de ouro, olhando pra aquela câmera ali, chama o pessoal pra continuar ouvindo o seu som, ouvindo também a música com o Thierry, te acompanha nas redes sociais, só vai. Galerinha do Caras, ó, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito bom estar aqui. Um beijo especial no coração de vocês e sintam sempre convidados a estar pelos nossos shows no Brasil, seguir nós nas redes sociais, @IsraelNovaes, e acompanhar nossas músicas. Eu tenho certeza que vai trazer muitas lembranças boas e através dessas lembranças a gente vai construir outras novas. Um beijo no coração. Ó, gente, siga Israel, siga Caras Brasil. Obrigada de verdade pela companhia aqui nessa entrevista e te espero na próxima. Beijo!